sabia que no final do século XIX, a cada 4 negros que viviam em território brasileiro, 3 viviam em situação de liberdade? Será mesmo que isso é verdade? Sim, ocorreu um censo em 1872 que constatou esta situação. Mas é verdade, né? A gente lembra de Luiz Gama, Machado de Assis, José do Patrocínio. E tem outros menos famosos, como Arthur Cardoso, Teófilo Dias de Castro. Teve um tal de Ferreira de Menezes que em 1861 pegou o vapor Hermes e desembarcou em São Paulo. Ele queria estudar na Faculdade de Direito de São Francisco. Não preciso dizer que ele foi profundamente perseguido por professores e alunos dentro desta faculdade. Mas e os outros? E todos os outros negros, escravizados ou não, que viviam aqui no Brasil no século XIX, como é que eles viviam? Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Se a gente pudesse pegar uma nave e voltar ao Rio de Janeiro do século XIX. Por que Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro, nesse período, recebeu cerca de 1 milhão de africanos para serem escravizados. Século XIX? Por que século XIX? O século XIX tem 2 grandes marcos. 1808, a vinda da família real portuguesa para o território brasileiro. 1889, a abolição da escravidão. Bom, mas aportamos aqui Rio de Janeiro, século XIX, uma cidade urbana, antiga capital do vice-reino, atual capital do império, com muita gente circulando pela cidade. Pessoas, charretes, navios, homens de casaca, as mulheres com seus vestidos rodados e muitos negros circulando livremente pela cidade. No passeio público, no Paço Imperial, nos chaparizes, fervilhava de gente. Pensa na 25 de março, pensa nas grandes cidades litorâneas ou em todas as capitais turísticas do Brasil hoje. O Rio de Janeiro era do mesmo jeito. Uma galera enorme circulando, aquele monte de ambulante vendendo milhões de coisas. Por que esses negros estão assim circulando tão livremente? Como é que eles se comportam na tessitura desta sociedade? Aynaê Lopes, em seu livro Escravidão e Liberdade no Rio de Janeiro, ela nos diz que no século XIX, o Rio de Janeiro era uma cidade negra, de escravizados, de libertos e livres. Que via-se claramente o peso da escravidão circulando nesta cidade. A presença da família real no território brasileiro trouxe uma mudança profunda para o Rio de Janeiro, a partir do momento que a corte foi morar nesta região. A mão de obra urbana, ela modifica completamente esta região. O Cais do Valongo, diz a historiadora, era o porto de desembarque de africanos escravizados na América. A exploração da mão de obra escrava era feita de múltiplas e variadas formas. Existia a rural, que era constituída por uma escravidão no campo, nos latifúndios, e a doméstica. Normalmente, o escravizado doméstico tinha uma melhor condição de vida. Existe também um processo de exploração nas cidades. Temos nas cidades o escravizado doméstico, mas temos também uma outra forma de exploração que são chamados escravos de ganho. E quem são estes escravos de ganho? Escravizados cuja mão de obra é explorada por um dono. Era feito um acordo apalavrado, um combinado. Combinava-se uma certa quantia de dinheiro paga semanalmente ou quinzenalmente. E este escravizado percorria a cidade em diferentes atividades em busca deste valor que deveria ser pago ao seu dono.
E para exercer essa atividade, eles tinham que ter autonomia de trânsito e circular livremente por estas cidades. Tudo que ele conseguisse a mais do que o valor combinado era dele. Isso permitiu com que um grupo passasse a se desenvolver, como era chamado à época, de viver sobre si. E o que é viver sobre si? Ele não ficava na casa do dono. Ele poderia ter o seu espaço, ser responsável pela sua alimentação e pela sua vestimenta, desde que ele pagasse a quantia que tinha sido anteriormente combinada. Por isso que o Rio de Janeiro, essa cidade que tinha uma grande massa escravocrata e uma vida urbana muito intensa, estava aí, povoada de homens e mulheres, todos negros, circulando por esta cidade. O que causava um estranhamento e uma situação extremamente conflitante para as elites. Como distinguir quem era escravizado, quem era livre, quem era alforriado e o escravo fugitivo? Em contrapartida, este grupo populacional passou a viver dentro deste processo de autonomia e se constituir em novas formas de ressignificação de suas vidas. É muito interessante a gente observar a litogravura da época e as cenas da cidade. Este grupo populacional, eles deram novos sentidos às ruas do Rio de Janeiro, que além do espaço de trabalho, viraram também um espaço de lazer e de resistência, transformando o Rio de Janeiro em uma cidade negra. Eles usaram essa condição social a favor deles mesmos. Afinal de contas, eles poderiam percorrer livremente esta cidade. No Rio de Janeiro, a água potável era muito rara. Por isso, a busca de água potável se dava nos chafarizes. E os chafarizes viraram locais de encontro de muita gente. E a galera ia lá e sentava, e papeava, e conversava com os amigos, e dava uma paquerada básica. Era o local dos encontros amorosos, de uma grande socialização e de ressignificação da vida deste grupo populacional que foi, era e é extremamente oprimido. Além do que, a busca pessoal desta grana trazia algumas possibilidades. Por um lado, eu poder juntar um dinheirinho e comprar a alforria, ou a sua, ou a de um ente querido, de um amigo. Existia também uma grande possibilidade de fuga, porque a liberdade tem um gosto muito bom. E nós vamos ver surgir no Rio de Janeiro, no seu entorno, uma série de quilombos e de mocambos. Se por um lado, esse grupo populacional está ressignificando sua vida e essa cidade, trazendo sua cultura e suas características para o Rio deste período, de outro lado, a gente tem as autoridades desesperadas. Como conciliar esta situação? Como policiar e impedir toda essa ressignificação social que este grupo está fazendo? E o que é pior, e o medo da revolta que essa galera pode fazer. Afinal de contas, o Haiti ainda não tinha sido esquecido, e muito menos a revolta dos malês. Então, esta é a tessitura de uma cidade e os seus inúmeros conflitos dentro deste período. Surgiram leis para controlar esta massa populacional. Como controlar o desejo de liberdade de um grupo populacional que, desde que a escravidão surgiu aqui no Brasil, resistiu e lutou para conquistar a sua liberdade? Muitos escravizados passavam por libertos. Eram pegos, mas pelo menos durante um certo período eles tinham vivenciado essa liberdade tão cara para todos nós, seres humanos.
Este processo de ressignificação social, ele estava extremamente presente de um grupo populacional que sempre manifestou sua cultura, suas raízes e seu desejo de liberdade. Além das irmandades religiosas que foram surgindo aqui no território brasileiro e que reunia esse grupo populacional em um processo muito forte de solidariedade, foram surgindo também as casas de zangu, principalmente na segunda metade do século XIX, que reunia toda uma galera em batuques, danças, roda de capoeira, vivenciando o seu desejo e a sua expressão artística e cultural de ser respeitado e tratado de forma digna. Em 1871, nós temos o estabelecimento da Lei do Ventre Livre. A partir desse momento, todo filho de escravizada seria considerado uma pessoa livre. Mas a liberdade não era imediata. Ou se pagava uma indenização de 600 contos de réis, ou o dono da escravizada tinha o direito de explorar a criança que nasceu por 21 anos. Esta situação fez com que um grupo muito grande de mulheres negras fossem até a capital federal em busca do imperador pedindo uma clemência e uma situação para esta condição de indenização. Elas queriam garantir a liberdade dos seus filhos. Em 1889, nós temos a Lei Áurea, uma leizinha mequetrefe, que se por um lado aboliu uma escravidão que era residual no território brasileiro, por outro, não legislou sobre como este grupo populacional seria integrado à economia do território brasileiro. Um ano depois, nasceu Maria Adamastor, uma mulher importantíssima que revolucionou o carnaval carioca, mas foi silenciada pela história. Esse é o Rio de Janeiro do século XIX, onde a população negra não apenas construiu esta cidade, mas lutou para que essa cidade e todo o território brasileiro fosse um espaço de liberdade e de igualdade social e étnico-racial. Um abraço para vocês e até a próxima!